especial para podermos estudarmos a palavra de Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer. Eu estava ali falando com as meninas que hoje é o dia do amigo, né? Recebi tantas mensagens, ainda não tive tempo de nem responder, porque o dia foi parceiro, bem movimentado. Mas eu quero desejar a todos, né? Sejam de fato o amigo que você gostaria de ter, né? Você é o amigo que você gostaria de ter? Pense nisso. Gostaria até de falar sobre isso. Eu estava dizendo para as meninas que eu trouxe uma mensagem sobre amizade, sobre amigos, mas não é a mensagem que eu quero, né? É a mensagem que Deus quer. E eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, porque eu só estou aqui para entregar. Amém. Né? Amém. Só estou aqui para entregar a mensagem do Senhor. E nós vamos meditar numa história muito conhecida. Eu acredito que todos que aqui estão conhecem bem de perto essa história. E a gente vai extrair um pouco mais, porque a Bíblia tem esse poder, né, de ser como uma mina. Quanto mais você cava, né, ou seja, quanto mais você estuda, mais você aprende, novas lições são extraídas da palavra. Você nunca lê o mesmo texto e tem as mesmas impressões ou a mesma compreensão. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, algo novo nos é revelado, não é mesmo? E nós vamos estudar mais uma vez essa história de Ana, que está em 1 Samuel. Vocês encontraram? Amém? Oremos. Pai, a tua palavra está aberta. O Senhor inspirou os teus servos a escreverem, e nós suplicamos que também o teu Espírito possa nos iluminar para que possamos compreendê-la. Somos sedentos, Pai, da tua voz, somos sedentos do Senhor e da tua presença. Por isso, continue conosco, através do teu Espírito, e nos ilumine para a compreensão da mesma. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 6 diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, até lhe perguntava: mas Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com uma alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu me dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o cabelo e a barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli a observava e observava sua boca, porque Ana orava silenciosamente, apenas os seus lábios se mexiam, mas não ouviam a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E ela disse, olha o que ela disse: não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Eu estou morando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vai em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que lhe pediu.
E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Amém? Essa é uma história assim, muito bacana, a história, né, de Ana, porque traz algumas lições. Eu acho que vocês já viram muitas lições extraídas desse texto, mas eu quero ainda comentar assim, duas grandes lições que eu aprendo com a história de Ana. E a gente precisa entender que a angústia e a tristeza é inerente a qualquer ser humano, porque se trata de emoções, e todos nós sentimos as emoções. Todos nós sentimos alegria em algum momento, todos nós em algum momento sentimos raiva, todos nós em algum momento sentimos angústia, em algum momento sentimos tristezas, desespero, enfim. Todos nós vivenciamos as emoções. É bem verdade que cada um dá uma resposta comportamental diante daquela emoção diferente de um para com o outro. Até porque a gente precisa entender que cada um vivencia as emoções de uma forma única e peculiar. Cada ser humano vive as emoções de uma forma única e singular. Por mais que a situação seja a mesma, por mais que seja algo muito parecido, mas cada um se comporta e vivencia de uma forma diferente. Por que isso? Porque a nossa história de vida, tudo aquilo que nós carregamos e que nós construímos com a nossa história de vida, formam crenças dentro da gente. Crenças nada mais é do que um pensamento fixo que você acredita. Algo que você acredita muito e que você construiu no decorrer da sua história. E é com base nessas crenças, é com base nesse pensamento fixo e muitas vezes rígido, que a gente vai expressar aquela emoção. E é por isso que a gente costuma dizer que a dor, né? Quando a gente diz a dor, a gente pensa em algo físico, né? Mas a dor que eu quero dizer aqui, se a gente for falar em emoção, é o quê? É angústia, né? Angústia, desespero, são emoções, mas que a gente diz que é a dor da alma, né? A dor da mente. Cada um vivencia de uma forma diferente. Cada um sente de uma forma diferente a dor. E Ana, ela sentia essa angústia de uma forma única. No seu contexto de vida, era bem diferente do que é hoje. Hoje, por exemplo, a gente conhece mulheres, e eu conheço mulheres que optam e que escolhem não ter filhos. Eu não quero ter filhos. Uma decisão, né? E as pessoas hoje veem com uma certa naturalidade. Por mais que um ou outro questione, mas menina, por que você não quer ter filho? Filho é bom e tal. Mas de forma geral nós respeitamos, né? A gente sabe que é uma decisão, uma escolha de cada um. Mas nos tempos de Ana, não ter filho era sinônimo de que você não foi abençoada por Deus. De que você não era uma pessoa que tinha a bênção de Deus na sua vida. E era, de certa forma, uma mulher discriminada. Ela era uma mulher discriminada na sociedade. Então ela carregava toda uma história, toda uma vivência. E ela chega em determinado contexto agora, onde ela tem uma angústia tão grande, porque além de carregar todo esse peso, todo esse contexto de que não ter filho era não ter a bênção do Senhor, era não ter sido abençoada, ela ainda vivia em outro contexto que hoje nós também não vivemos, onde os homens tinham mais de uma mulher e a outra mulher ainda tinha filhos. Então era mais um contexto que, digamos assim, dava um pezinho a mais na dor, né? Aí a gente
Você consegue entender por que cada pessoa sente diferente? Porque cada um tem contextos, situações, crenças e até sofrimentos ou históricos anteriores na sua vida que acrescentam um peso a mais naquela dor e naquela angústia. Então, além de tudo, Ana ainda sofria com a sua rival, digamos assim, né? Com a outra esposa, né? Do seu marido, que ali a cada ano, como nós lemos aqui, ainda a rival ficava provocando. A Bíblia fala, a sua rival a provocava continuamente com o objetivo de irritá-la. Não era só provocar, ela provocava porque ela de fato queria irritar a Ana. Então, era um contexto, era um peso a mais que tornava a dor, que tornava a angústia, o sofrimento de Ana algo mais pesado, algo mais difícil ou até mesmo insuportável. E Ana, ela começa a vivenciar essa dor e esse sofrimento, e ela chega num momento que ela, sabe, naquele ápice da dor, da angústia, do sofrimento. Você já viu alguém no ápice da dor? Ou você já passou por um momento assim? Eu já vi pessoas chorarem diante de mim com uma dor tão grande e tão profunda de dizer que não quer mais viver, de desistir da própria vida porque não aguenta o sofrimento, porque não suporta mais a carga pesada de opressão sobre si. Não é fácil. Não é fácil você escutar isso, você ouvir de alguém que não aguenta mais o peso da sua dor. Não é fácil. Por muitas vezes eu senti o sofrimento dentro de mim ao ver pessoas, né, carregadas de tanto sofrimento, de tanta dor. Uma vontade tamanha de poder ir lá e tirar essa dor e esse sofrimento. E cada um vivencia a sua angústia e a dimensão da sua dor conforme o seu contexto, conforme o seu histórico de vida, conforme a situação que está vivendo. E assim como não foi fácil para Ana, eu sei que não é fácil para muitos de nós que estamos aqui. Talvez você nesse momento passe por um momento de muita angústia, de muita dor. Ou talvez em algum momento da sua vida você já vivenciou dor, sofrimento, angústia e até mesmo desespero. E nesse momento, Ana tem duas atitudes. E o que eu queria trazer como lição para nós são essas duas atitudes de Ana. Ana fez duas coisas importantes naquele momento. Quando ela se encontrou, digamos assim, no ápice da sua dor, no ápice de toda a sua angústia, ela teve duas atitudes, e essas duas atitudes podem nos ajudar e muito a passar pelo processo da dor, do sofrimento e da angústia. Primeiro, Ana foi aquele que pode todas as coisas. Ainda muito desesperançada, mas ela foi. Ela foi ao Senhor. Ela foi na casa, no templo, e ela se humilhou diante de Deus. E ela contou para Deus tudo o que ela estava passando. A palavra de Deus, onde nós acabamos de ler no livro de 1 Samuel, diz que ela conversava com Deus. Ela não conversava em voz alta. Ela conversava
e apenas os seus lábios, né, iam mexendo ali, e ela derramando. Ela mesmo diz, logo em seguida, quando é questionada por Eli, ela diz o quê? Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu sei que não é fácil. E essa talvez seja a parte mais difícil, sabe por quê? Porque quando nós estamos em angústia, em desespero e em sofrimento, a gente está vivenciando um momento de desesperança. Você não tem mais esperança em mais nada. Na sua mente não existe mais nenhuma saída. Já teve momentos na minha vida, e eu já disse aqui para vocês, que às vezes a impressão que eu tinha é que eu estava caminhando de olhos vendados. Porque eu não conseguia enxergar uma saída. E sabe, quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue muitas vezes enxergar uma saída. A impressão que nós temos é que não tem mais nenhuma esperança. E de fato, a nossa confiança em Deus fica abalada. Porque a gente se concentra muito no problema e na dificuldade, que a desesperança é muito grande. A gente não consegue confiar, a gente não consegue ter esperança de que aquela situação vá se resolver. Porque a gente fica olhando para as possibilidades humanas. A gente fica olhando para aquilo que eu posso fazer, ou que o outro pode fazer. E a gente percebe, quando olha para as possibilidades humanas, que em determinadas situações realmente não tem nada o que fazer. Mas Ana, ela foi diante do Senhor. Ela ainda conseguiu um pouquinho de forças para ir diante do Senhor e derramar a sua alma diante de Deus. E clamar ao Senhor que a ouvisse, que fizesse um milagre. Ela pediu ao Senhor uma bênção. Ela clamou, ela pediu ao Deus, ao Senhor dos Senhores, que atendesse o seu pedido. E a segunda coisa que Ana fez e que traz uma lição para a gente, Ana falou do que estava em seu coração. Ela conversou com alguém, e com alguém que se aproximou dela, até mesmo com julgamento, mas ela conversou, ela falou, ela disse para ele o que estava acontecendo com ela. E olha, o nosso processo de cura envolve falar. Enquanto guardarmos dentro da nossa mente, sem conseguir falar, ou se abrir, ou pedir ajuda, isso só vai cada vez mais somatizando dentro de nós. O falar é extremamente importante nesse processo de cura. Mas não é falar para qualquer pessoa, né? Não é para qualquer um. Muitas pessoas não estão prontas para ouvir. Infelizmente, nós vivemos num mundo ainda de muitos julgamentos. A gente vive num mundo de muitos julgamentos e de pouca empatia. Mas a gente sempre tem, e hoje é um dia especial para a gente pensar nisso, a gente sempre tem um amigo em quem a gente pode confiar. A gente sempre tem aquele que você sabe que você pode desabafar. E é importante que tenhamos alguém com quem possamos compartilhar a nossa dor. Porque muitas vezes é no processo de falar, quando você verbaliza, quando você começa a trazer aquilo que
E quase sempre a resposta está dentro de você mesmo. E quando você consegue verbalizar, quando você consegue falar, muitas vezes você mesmo encontra o direcionamento. Você encontra a resposta, o entendimento. Porque quando a gente processa de forma verbal aquilo que a gente está sentindo, vem junto com esse expressar uma compreensão que talvez não estivesse ali enquanto aquilo estivesse apenas no pensamento. Então a gente precisa conversar, verbalizar, dizer o que se passa em nossos pensamentos, o que dói, o que machuca. Freud já dizia, que a cura começa pelo falar. A gente precisa falar, verbalizar. Em algumas situações, eu vou precisar falar para um profissional que tem uma escuta especializada e que tem uma forma de conduzir estudada e preparada para levar a uma descoberta guiada. Então, algumas vezes, em algumas circunstâncias, eu vou precisar pedir ajuda para um profissional. Mas é necessário que eu consiga verbalizar essa dor. E a gente percebe que foi depois que Ana conversou com Eli, e ele disse só uma coisa: minha filha, vai em paz. Só isso que ele disse. Minha filha, vai em paz. Eu entendi. É como se ele dissesse assim: olha, eu entendi, vai em paz. E a palavra de Deus diz que o que aconteceu? Ela foi para casa, ela comeu, e o seu rosto já começou a ficar diferente, alegre. Só pelo fato dela ter ido diante do Senhor, pedido ajuda, falado com Deus e depois falado com alguém. Tudo envolve falar. Ela falou com Deus e depois ela falou com mais alguém. A gente precisa falar. A gente não pode carregar isso tudo lá dentro sozinho. Gente, eu já tive pessoas que veio até mim de dizer assim: eu carrego isso há 30 anos e nunca contei para ninguém. Você sabe o que é a pessoa carregar um sofrimento por longos anos e não ter coragem de falar com ninguém? Pessoas que vão vivendo um sofrimento, uma dor, uma angústia, uma lembrança, algo que fere, que machuca, e não conseguem sequer compartilhar com alguém. E muitas vezes, como Eli, nós podemos olhar para as pessoas e não compreender a dor de alguém. Você já viu alguém falar assim: mas gente, por isso, como a gente minimiza, a dor do outro. Quando a dor é nossa, a gente maximiza. Mas quando a dor é do outro, a gente minimiza. Mas você está chorando por isso? Ai, mas aquela pessoa disse que vai tirar a vida por isso. Porque a gente olha para a dor do outro e minimiza. Enquanto para o outro, aquela é uma dor muito grande. Aquele é o seu limite. Você sabe o que é alguém chegar para você e dizer assim: eu já estou no meu limite, eu não aguento mais.
numa situação até semelhante e passar diferente. E é por isso que lá no início eu disse o quê? Que cada pessoa vivencia uma dor, uma emoção de uma forma diferente do outro. Porque ela carrega um contexto. Quando a gente faz, e eu já fiz muitas, né? Que a gente chama de anamnese, né, amiga? Que você vai conhecer a história. Normalmente nas primeiras sessões com o paciente a gente faz anamnese. E a gente pede que a pessoa conte a sua história de vida. E a gente pergunta de algo importante, de algo que marcou a sua vida na infância, na adolescência, na juventude e na fase adulta. Gente, tem pessoas que carregam uma história que muitas vezes eu penso, meu Deus, como essa pessoa conseguiu chegar até aqui? Há muito mais sofrimento do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente olha para as pessoas, e agora nesse mundo de redes sociais, né? A gente olha para pessoas nas redes sociais, sorrindo, brincando, fazendo tantas coisas, e a gente nem sequer, não passa nem de longe pela nossa cabeça do tanto de sofrimento que muitas pessoas enfrentam. Às vezes tem alguém sentado aqui do seu lado, aqui na igreja. Chegou, ainda brincou, conversou, cumprimentou, mas que carrega uma dor muito grande. Muitas vezes nós temos vergonha de expressar o que sentimos, de dizer ou de sequer permitir que as pessoas percebam que a gente não está bem. Porque muitas vezes a gente assimila sofrimento à fraqueza, à derrota, à incapacidade, a desvalor. E a gente não quer que as outras pessoas saibam que a gente não está bem. E às vezes você olha para alguém e a pessoa está lá linda e maravilhosa. Você vem até sorrindo, brincando, mas por dentro, ferido, machucado, com dores insuportáveis. E muitas vezes é por isso que a gente julga. Ué, mas fulano não estava outro dia fazendo isso, comemorando aquilo? Eu vi nas redes sociais fazendo isso, fazendo aquilo. E como ele, a gente julga. E o nosso julgamento não é nada empático, né? O nosso julgamento não é nada bonzinho. Podia ser tudo aquela mulher ali. Mas qual foi o julgamento de Eli? É uma vadia que está bêbada. O nosso julgamento é muito severo. O nosso julgamento é muito mau. E é por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve julgar. Que o julgamento pertence somente a quem? A Deus. Porque Deus julga, mas Ele julga com amor. Mas nós não julgamos com amor. Não tem um pingo de amor no nosso julgamento. O nosso julgamento é severo. E graças a Deus que Ele não nos julga como nós mesmos julgamos os outros. Sabe? Ainda que as pessoas não compreendam a nossa dor,
Ainda que as pessoas não compreendam e não vejam a nossa angústia, Deus compreende. Deus sabe de tudo que você passa. Deus ouve cada clamor do seu coração. E Deus vê cada lágrima derramada em seus olhos. E Ele se compadece. Ele que pode julgar, Ele não te julga. Ele se compadece da sua dor. Ele se compadece da sua angústia. Ele sabe do que você faz. E muitas vezes, como nós estudamos aí na lição dos crisóis, né? Algumas vezes Deus permite sofrimentos em nossa vida, mas não porque Ele quer o mal para nós. E sabe, eu digo por mim, às vezes a gente tem que perder o controle de tudo, sabe? Para entender que de fato a gente não tem o controle de tudo. Às vezes a gente tem que perder o controle para entender que somente Deus tem o controle de todas as coisas. Mas não é fácil sentir ou ter a impressão de que eu não posso controlar. É difícil. Mas olha, na sua angústia, Ana fez algumas promessas para Deus, não foi? Ela prometeu ao Senhor: me dê um filho, eu vou devolver para o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não é influenciado por nossas promessas. Não são as nossas promessas que vão influenciar a ação do Senhor. Antes mesmo da gente pensar ou desejar, Deus já desejou o bem para mim e para você. Antes mesmo de eu mencionar, Deus já sabe do que eu preciso. Ele não é influenciado. Mas se mesmo assim, como forma da nossa gratidão, nós prometermos algo para o Senhor, Ele não pede para a gente prometer. Mas se a gente prometer, a própria palavra dele diz que a gente tem que cumprir. As promessas não influenciam, mas podem sim demonstrar a nossa gratidão. Sabe? Não é fácil, mas a gente precisa questionar os nossos pensamentos, reestruturar, porque o nosso sofrimento, ele é decorrente daquilo que eu penso e que eu acredito. E eu preciso cultivar e desenvolver, sim, a confiança no Senhor. Lembrar todo dia que Ele é o Deus dos impossíveis e que Ele pode todas as coisas. E sabe, quem me conhece sabe, quando a gente lembra, através da nossa gratidão, tudo aquilo que Deus faz por nós diariamente, é uma forma de cultivar a esperança e a confiança em Deus. Se todo dia você fizer o seu momento de gratidão, olhar para o dia anterior e ver aquilo que Deus fez por você,
você vai estar cultivando em seus pensamentos a certeza de que Deus pode todas as coisas. Amém. Não desanime. Por favor, não desista. Por mais que seja difícil, por mais que a dor seja grande, Deus sabe de tudo que você está passando. Ele vê a sua dor. E Ele tem o momento certo para todas as coisas. Se está difícil, busque ajuda. Se está cansado, eu já vi muitas vezes alguém me dizer: eu estou cansado, eu estou cansada, eu não aguento mais. Quando a gente está cansado, a gente para e descansa, toma fôlego e depois continua. Quando a gente está cansado, não é para desistir, é para descansar e prosseguir e recomeçar. Busque no Senhor. A palavra de Deus diz assim, olha, que Ele renova as nossas forças a cada manhã. Não é que eu vou buscar hoje e vou ganhar força para o mês todo. Não é assim. É todo dia um pouquinho. E Deus vai nos dando a força para aquele dia. E a força para mais um dia. Até a gente ficar forte o suficiente para vencer toda dor, toda angústia, todo sofrimento. Confia. Confia, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Amém. E Ele quer cuidar de você. Ele não olha para você com julgamento ou minimizando a sua dor. Ele sabe exatamente o quanto muitas vezes está insuportável. Mas Ele disse: venha a mim. E aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Ele quer cuidar de todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele disse: vem a mim, eu vou te dar alívio. É do meu jeito, você tem que entender que é do meu jeito, é no meu tempo. Mas eu vou te dar alívio. Venha até a mim. Que assim como Ana, possamos levantar dessa dor, desse sofrimento, nos alimentarmos, tanto físico como espiritualmente, e assim a alegria voltar de fato para os nossos ossos. Que Deus nos abençoe. Amém. E que a gente sinta, através desse louvor, o cuidado, a empatia, o amor e o cuidado de Deus por nós, em nome de Jesus.